E aí, pessoal, olha só, o cenário tá diferente. Hoje vocês estão pensando, mas cadê o cenário do Concast? A gente tá falando mesmo do Concast? É sim, é mais um episódio do Concast, que é esse podcast fantástico, onde a gente fala com personalidades da Admicom, licenciados, donos de loja, acaba também falando muito de produto e de soluções financeiras. Olha só, o mercado Selic é 14,75 e a taxa de administração do consórcio não muda, sempre está bem baixinha. Para você ter uma ideia, o custo hoje de um consórcio que contempla por sorteio de imóvel é 0,2 ao mês. Lance fixo 0,3, ou seja, que produto barato, que produto fantástico, que democratiza crédito para todo o Brasil e até fora do Brasil, que dá para se comprar imóvel no exterior, usando um imóvel aqui no Brasil como garantia. Bom, hoje eu estou com dois convidados super especiais, um casal que eu amo muito, desbravadores dessa região maravilhosa. Vocês já vão saber onde eu tô. É segredo, né? O cenário tá diferente. Vocês estão pensando, onde será que ele tá? Eu vou falar com esse casal muito lindo, que eu amo muito e fazem toda a diferença na Admicom. Eu vou pedir para que o Dani se apresente, para que a Mara se apresente, contem um pouquinho da sua história e a gente vai entender tudo da carreira deles e também aonde eles querem chegar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Muito bom, muito obrigado, uma honra. Honra demais tá aqui, poxa vida. E que trabalho lindo que vocês estão fazendo, é uma honra para nós da Admicom ter vocês no time. Ontem a gente teve a oportunidade de ficar o dia inteiro com vocês e eu senti a energia, a equipe, o nível do time que vocês estão formando. E eu gosto muito de fazer sempre essa analogia que o time é muito parecido com quem está na liderança da loja, né? O pessoal vai se moldando, a garra, a forma como se trabalha, a seriedade, na realidade, como se coloca, uma venda verdadeiramente consultiva. Mas antes da gente falar de tudo que eu estou vendo aqui, eu quero saber de vocês. Como que foi o começo de vocês na Admicom? Conta um pouquinho da história como casal. Eu sei bastante coisa, mas eu queria saber de vocês para que todo mundo conheça um pouco mais. Muito bom, muito bom. Prazer estar aqui conversando contigo, né, Paixão? Ver tudo isso que a gente está fazendo aqui, está vendo acontecer. Então, eu sou o Daniel Espezamiglio, estou casado com essa Paixão aqui, vai fazer... Nossa, a gente tá juntos há 30 anos. O ano que vem faz 30 anos juntos. E a gente veio... Dá para perceber que o nosso sotaque não é aqui da onde nós estamos. Estamos aqui na Paraíba, em João Pessoa, na Paraíba. E a gente é lá do interior do estado de São Paulo, né? Então a gente, como a gente brinca, a gente era minhoca da terra, nascido e criado lá em Rio Preto. E aí a gente veio trilhando esse caminho juntos, né, amor? Um casal de biólogos. Casal de biólogos. Que não tem nada a ver. Você fala, nossa, como pode? Mas a gente se conheceu muito antes no colégio. No colégio, a gente fez faculdade junto. Aí depois ele fez outra faculdade, eu fiz outra faculdade. E aí a gente se enveredou pelo... Que também não tem nada a ver. Que também tem nada a ver. A gente conversa muito assim, tem muita gente que chega pra falar do negócio com a gente que tá procurando uma transição de carreira, né? Então quando fala assim, eu tô querendo fazer uma transição de carreira, então você sentou com a pessoa certa, porque a gente é biólogo. Eu era biólogo de escalar montanha para estudar ecologia de rios, lá onde nasce, em cima da montanha. Então, os picos mais altos do Brasil, eu escalei para fazer isso. Eu trabalhava com rim. Estudando rim dos ratinhos, com medicação de rim. Depois eu fui depois de muito tempo eu virei cirurgião dentista. Me formei em odontologia, tive clínicas lá em São Paulo. A Mara depois... Psicanálise, psicologia. Nossa. Então, assim... Mas isso eu uso até hoje. Né? Tem a ver, isso né? Isso dá pra gente... Demais. Ajuda muito, realmente. Ajuda demais. E aí Mas a gente já fez de tudo também. Já criamos avestruz. Essa eu acho que você não sabia. Você não sabia dessa, né? Essa da avestruz eu não sabia. Essa eu sabia. Quando eu saí da carreira acadêmica, a gente tinha uma chácara lá em Rio Preto e a gente criou avestruz. Vendemos um carro, tava na época de avestruz bombando, compramos umas matrizes e começamos a criar avestruz. Ali eu trabalhava com produção de muda de flor numa outra empresa e fazia a manutenção e a Mara cuidava da criação ali, Que loucura demais. Aí a Mara engravidou da Laura, nossa primeira filha, e aí começou a complicar, porque imagina a Mara pegando ovo de avestruz no piquete, barriguda, atravessando a seca. Era realmente uma cena maravilhosa. Sabe o que eu fico pensando, assim, né? Muita gente que às vezes tá assistindo, eles pensam assim, puxa, eu não tenho aptidão para vendas, eu tenho um trabalho que é super técnico, eu atuo na área administrativa. Puxa, quando você pensa, eu era biólogo, eu criava avestruz, Pois é. E agora eu sou profissional de um produto financeiro, é uma distância muito grande. Como é que foi a entrada de vocês nisso, né? Porque teve, com certeza,
aquela questão de conversa entre casal mesmo, né? Puxa, vamos entrar com tudo na Admicom? Vamos mudar a nossa vida? Como é que foi esse comecinho? Antes ainda de se tornar um dono de loja, e hoje vocês têm algumas lojas e eu sei que querem ampliar muito mais, mas antes disso, como é que foi quando o bichinho mordeu, né? Quando que a Admicom chegou e falou assim, não, é isso que a gente quer, vamos fazer isso. Quem foi primeiro? Os dois foram juntos? Como é que foi isso? Foi muito bacana, porque aí a gente veio pro Nordeste para procurar qualidade de vida, né? Então aí a gente abriu mão de tudo que a gente tinha lá em São Paulo e veio exatamente para isso. E aí eu vim prestando algumas consultorias, veio a pandemia, complicou tudo, que já veio naquele período lindo de 2020 ali, né? A gente veio pré-pandemia 2 meses antes da quarentena. Então, quando surge a oportunidade, a gente recebe um convite assim, olha, o seu currículo foi selecionado para ir para uma entrevista. E eu fui, porque eu não estava procurando nada, era um currículo meu de séculos que estava parado. E aí, eu fui para essa entrevista. E aí, eu me peguei perguntando, assim, 4 coisas que eu precisava muito para me interessar em alguma coisa, né? A gente sobrevivia bem, né? Como muita gente sobrevive, né? Lutando ali para pagar as contas, para construir alguma coisa. E aí eu fui para essa entrevista e ali eu perguntei 4 coisas que foi o que me chamou atenção. E graças a Deus eu tenho uma esposa que compra as brigas 100% comigo, porque pra gente deixar o que tem de segurança para empreender, a gente que já tinha empreendido e já tinha quebrado, já tinha levantado, não é todo mundo que encara. E a Mara sempre, não, a gente analisou, não, vamos fazer esse negócio. Que eram 4 coisas que me chamam muita atenção. Então, assim, eu queria saber primeiro se eu teria liberdade, porque eu vim pra cá pra ter qualidade de vida. Então, eu queria ter liberdade pra eu poder pegar meus filhos na escola, pra eu, se precisar, levar no médico, pra almoçar em casa. Era coisa que pra gente é importante. A outra coisa, se eu não teria teto de ganho, não teria limite. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar na área comercial, eu sou muito intenso, né? Eu era muito fechado, ninguém na minha família era comercial, eu tive que desenvolver isso. Então, eu compensava com muita intensidade. Então, eu vendia muito. Só que chegava a hora que o chefe falava assim, não, você tá vendendo demais, você tá ganhando mais do que eu na comissão, então vamos colocar um teto. Trava as vendas. Trava as vendas, para. É absurdo, né? Cara, é absurdo e tem empresa que faz isso. Sim. E várias vezes aconteceu isso comigo, né, Mar? Eu falei, eu quero saber, vai chegar alguém que vai colocar um teto? Se eu ganhar 20 mil, vai alguém falar que não pode? 30 mil, vai falar, não, não é. Vai trabalhando, a produção é tua. Eu queria saber se existia liberdade, se tinha sem limite, se eu poderia, se existia um plano de carreira, porque na nossa cabeça a gente tem que poder crescer, né? A gente tá aqui para prosperar, para crescer, não é só até um ponto, né? Eu quero continuar crescendo. Existe um plano de carreira. E se existir, para eu crescer nesse plano de carreira, se tinha que ter o dedo de alguém. Tem que ter alguém que vai me indicar, eu tenho que ser amigo de alguém, ou vai ser na base do mérito mesmo. Quer dizer, se eu trabalhar, eu vou conseguir. Não, vai ser no mérito. Eu voltei pra casa, conversei com a minha família. É isso aqui, ó. Vamos encarar? Temos tudo isso. Essa foi a conversa. Isso, ó. Tudo que tem ali é isso. Aí eu perguntei aqui, tem certeza? Porque quem já passou por uma experiência, traz, gato escaldado, né? Aí a gente, não, vamos fazer, vai dar certo. Fizemos todo o plano realmente na mesa, vamos ver quanto que a gente pode ganhar, porque a gente também tinha os nossos gastos. A gente tem 3 filhos, né? E filho não interessa o mês, eles têm que comer todo mês. Tem que comer, tem que ter escola. Então a gente tinha que fazer quanto que a gente tinha que vender para conseguir esse mínimo possível. E aí foi loucura. Aí foi intensidade. Os primeiros 3 meses foram muito doidos. Porque como a gente tinha criança e não era maior de idade ainda, né? Então eu ficava em casa, fazia todo o planejamento para ele fazer, para ele executar Para eu ganhar tempo, porque daí eu tinha que correr o máximo possível. Eu não podia perder tempo organizando agenda, organizando onde que eu ia andar, qual que ia ser a rota que eu ia fazer, né? Porque eu sou old school, então o negócio é a rota, onde que eu vou visitar, direto lá, onde que eu vou atender. Presencial. Tudo presencial, é assim. E a gente tava aqui, a gente veio pro Nordeste sem conhecer ninguém aqui. Então, a gente não tinha network aqui, não tinha conhecidos, eram pouquíssimas pessoas, né? Nada. E assim a gente começou. E aí foi doido, porque como eu já trabalhei em banco também, numa dessas encursadas, em trabalhos assim, eu trabalhei em banco também, com consórcio. Só que, 20 anos. Aí, falei, não, eu sei fazer, tá fácil. Tá planejado, eu vou fazer e o negócio vai acontecer. E aí eu comecei a visitar muita gente, apresentar pra muita gente, aí o primeiro mês meu foi incrível. Nenhuma venda. Caramba, foi loucura. Falei, não, mas a gente tá fazendo o trabalho.
Vamos continuar. Vai acontecer. Vai Você tem que acontecer. ter calma. Segundo mês, chegou no dia 30 do segundo mês, nada. Nenhuma venda. Aí eu peguei eles e falei assim, eu não vou passar mais uma reunião de alinhamento sem meu nome estar lá como vendido 1 mês, 2 meses zerado. Nunca passei na minha vida. Aí eu sentei com a Mara e falei, Mara, senta aqui. Vou te vender. Minha primeira cliente, 01. A Mara. Primeira cliente. Aí ela comprou a cota, obviamente, a gente comprou a cota, né? E daí no terceiro mês todo aquele acumulado que a gente fez de visitas desenrolou. E aí o terceiro mês eu atingi, foram quase mais de 5 milhões, quase 6 milhões em vendas no terceiro mês. E aí a gente fechou o comissionário do que a gente tinha planejado. Para pagar as contas no final do ano tem, pronto. E depois dali para frente foi só crescer. A gente aí começou a ter oportunidade, foi crescendo o plano de carreira, virou supervisor, montar time, aí começou aquela correria toda, né? Mas os 3 primeiros meses foi muito incrível. E assim, a gente sentiu, óbvio, que a gente queria vender logo de cara, mas serve hoje muito como história para quem tá começando com a gente. Porque às vezes o pessoal, no começo, dá aquela travada, né? Então a gente fala assim, não desiste, porque se eu tivesse desistido no primeiro mês... Imagina. Que eu não vendi. Não consigo nem imaginar se a gente tivesse desistido. Se tivesse parado. Né? Mas acho que isso foi uma decisão muito incontestável na nossa vida. Foi. Nós vamos fazer isso, não é... Era até dar certo. Então, não tinha a possibilidade de a gente vai... e se não estiver dando certo no primeiro mês, a gente vai fazer o quê? Não tinha isso. Onde que eu vou correr, não né? tinha. Sem plano B. Não tinha plano B. Não Como tinha. não tem até hoje. Também não. Tem. Agora, um detalhe que é muito importante, né? Quando você fala... Puxa, um dos fatores que me trouxe a liberdade de tempo, fazer a sua própria gestão de tempo. E o que é bacana? Na Demicon, você tem exatamente essa liberdade. Você é o empresário. Então você decide, imagine que você tem um comércio, né? Uma loja de qualquer coisa. Você pode abrir essa loja às 10 da manhã e fechar às 14 horas e tá tudo certo. Você que manda, você que domina isso, né? Isso é uma empresa que presta serviço para a Demicon. Claro que aquele que abre a loja às 6 da manhã e fecha à meia-noite vai ter mais vendas, mas você pode decidir, você tem essa liberdade de saber o tempo que você trabalha. Inclusive, muita gente me fala isso, sabe? Quando eu estou entrevistando algumas pessoas da Demicon, as pessoas me dizem, olha, uma das coisas é que quando eu entrei na Demicon, mulheres estavam grávidas, queriam ter uma qualidade de vida com os filhos, mas queriam desenvolver uma carreira profissional e no começo abriam a loja delas mesmo, né? Da loja que eu digo, a sua própria empresa. Tudo bem, às 10 da manhã fechava meio-dia, reabria de novo às 2 e fechava às 4, porque o resto ela queria ficar com o bebê. E tá tudo certo. Então existe essa liberdade de tempo. Mas ontem, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente estava trabalhando juntos e nós começamos às 8 da manhã e terminamos à meia-noite. E tá tudo certo, todo mundo aqui é empresário e a gente tem essa maturidade para entender. Quanto mais a gente trabalha, mais como empresa a gente vai ter de retorno. Bom... E aí foi o ponto, estavam aqui no Nordeste já, e aliás, pelo clima daqui eu jamais voltaria embora, vocês estão super certos, também não ia para São Paulo, não ia para o Sul, não, eu ficaria aqui como vocês estão. Cidade é fantástica, eu acho que é uma das melhores capitais que existem no Brasil para se viver, essa que vocês escolheram, e a gente percebe que tem um mercado muito bom também. Uma das coisas que eu percebo, visitando as lojas que vocês hoje possuem, as lojas que vocês administram, é um nível da equipe muito bom. Ou seja, focados em treinamento. E eu queria que você explicasse, Dani, porque muitas vezes as pessoas que vão buscar uma empresa, além de saber, né, que essa empresa parceira paga muito bem, além de saber que você tem essa liberdade de tempo, saber que não existe nenhum tipo de hierarquia, porque aqui todos são empresários que prestam serviço para uma companhia. Então, além de saber tudo isso, é importante a gente entender que existem pilares de treinamento dentro da Demicon. Porque é muito difícil, né? Eu sou contratado hoje e, na realidade, eu faço uma parceria com a Demicon, eu sou um empresário, parceiro da Demicon. Como é que eu começo? Tem que ter algum mentor ajudando, tem que ter um pilar de crescimento e de treinamento para que você consiga entender. E eu vejo muito que vocês batem muito forte nisso, né? Qual é a rotina hoje das suas lojas? Tem treinamento diário? Você tem algum evento que você faz no sábado? E eu sei que é totalmente facultativo, vai quem quer, porque todo mundo é empresário ali. Mas explica um pouquinho da rotina. É muito bacana. A gente sempre prezou... Acho que por conta da gente ter essa base mais acadêmica, a gente sempre prezou muito pelo conhecimento. E não tem como a gente montar um time que seja de excelência de atendimento se ele não tiver uma base muito forte sobre o produto, sobre a empresa, sobre o desenrolar de como fazer funcionar, né?
Então a gente bate muito forte nisso. A gente tem treinamentos todos os dias. Todos os dias, literalmente todos os dias mesmo, né? A gente faz treinamento toda manhã, das 8h20 às 9h20. Então tem um horário para começar e para terminar. É um alinhamento que a gente faz com as pessoas. Como você falou assim, ninguém é obrigado a estar lá, né? Todo mundo tá ali porque quer trabalhar, quer prosperar. Só que é uma coincidência muito boa. Quem tá todo dia nos treinamentos são os que mais ganham, são os que mais vendem, são os que fazem as suas vendas mais certinhas. Então a gente tem esses alinhamentos toda manhã. E a gente envolve alinhamentos desde princípios de gestão, a parte mais... Tem dia que é só voltado para a parte mais comercial, técnica de venda, rapport. A gente tem um dia que é... Contorno de objeção. Treino, né? Assim, teatro de vendas. A gente tem um dia que a gente separa toda semana para que o próprio consultor treine e dar um treinamento. Porque ele precisa aprender a se comportar, ele precisa aprender a ter oratória, a perder o medo de falar em público, porque várias vezes ele é colocado nessa situação, né? E então a gente faz uma construção na semana dessa forma, durante o mês todo. Aos sábados a gente tem um plantão, todo sábado a gente tem um plantão na loja, e é bacana que o plantão, além de sair muita venda, também é um dia que o consultor vai mais leve para tirar uma dúvida um pouco mais detalhada com o supervisor, que é o mentor dele ali de negócio. Cada time tem o seu mentor. E aí, uma vez por mês, a gente faz um treinamento fora da unidade. A gente aluga um auditório, né, mano? A gente aluga um auditório, um hotel. É que aí é uma coisa diferente do que a gente faz no dia a dia, né? Então, é reconhecimento e treinamento. Então, a gente sempre chama uma pessoa de fora para dar esse treinamento, ou alguém da matriz, que, né, no caso, nesse, por exemplo, vai ser você. E aí, ou alguém que é expoente de vendas aqui na nossa região. Então, a gente traz sempre uma pessoa muito assim, benquista mesmo das pessoas e com um grande potencial para dar um treinamento para eles. Depois a gente faz um reconhecimento e um alinhamento dos nossos números. Então a gente faz uma análise numérica para toda a nossa equipe para ver em que pé que a gente está, o que a gente tem que melhorar. Acaba sendo também um momento de direção, né? Um direcionamento. E é bacana porque como a gente faz isso mês a mês, então a gente abre lá o número de... analisar o número de cotas vendidas, o ticket médio, como é que está a retenção, o que é que a gente precisa fazer para a gente atingir os objetivos, porque no começo do ano a gente traçou uma meta para o ano para o time, né? Então, se a gente está conseguindo seguir esse nível para alcançar a meta que a gente almeja lá no final do ano, o que é que a gente pode fazer de estratégia para a gente aumentar, por exemplo, o ticket médio, melhorar o cross-selling, quer dizer... Eu estou aproveitando tudo que tem de produto e nesse treinamento é bacana que, por mais que a gente fale nos treinamentos diários, nesse dia, como a gente expõe os números, fica mais claro. Então a gente mostra gráfico. Então é bem legal assim, porque daí a pessoa fala, poxa, às vezes um ajustezinho fino ali nesse mês, no outro mês já modifica tudo, sabe? Então, é um movimento que, como tem o reconhecimento, aí o pessoal ganha mais força ainda para... Não, eu quero estar lá no palco, eu quero receber prêmio, eu quero receber medalha. Mas porque isso eu acho que é fundamental dentro de uma empresa, o reconhecimento do trabalho executado. Eu acho isso bacana. E eles também ficam esperando esse momento. Então, é muito legal a gente ver... E eles vão, né, já combinando como que vai ser, o que vai levar no evento. Então, isso é bem legal. Que farra que vai fazer. Eles já começam a fazer umas análises paralelas, assim, quem que tá na frente, quanto que eu tenho que vender para ganhar mais daquele cara. Tal. Isso é muito legal. É muito bacana. E é sempre muito sadio, né? Porque, no fundo, por mais que cada um ali tenha o reconhecimento individual, a gente trabalha o nosso grupo, hoje são 2 unidades, a gente vai... A terceira já está aprovada, e a gente vai começar agora a terceira. A gente trabalha muito o desenvolvimento do grupo. Então, que número que nós vamos fazer como grupo? Então, por mais que eles disputem individualmente, no final das contas nós como grupo, estamos crescendo? Bacana. Cara, o que é que eu posso fazer para que o grupo cresça? Às vezes eu tenho um colega que está precisando de alguma dica, eu vou ali ajudar ele, vou acompanhar ele, vou fazer uma visita junto. Isso é bem... Ele se dispõe a isso, sabe? Então aí vão surgindo alguns princípios ali, que é aquilo que a gente preza muito. Nas nossas unidades, tem uma coisa que é condição para estar ali. É de que a gente está ali para ajudar o outro. Se eu precisar ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou estar aqui disposto. Não tem cobrança, não tem nada fora do esquadro, não tem, você não é do meu time, não vou te ajudar. Não, vai perguntar para o seu supervisor. Isso não existe. Não. Isso é uma coisa assim, às vezes tem tanta gente atendendo
e a pessoa precisa de um suporte, ela liga para um mentor, para um supervisor da outra unidade, da outra cidade, eles entram junto na reunião e um ajuda o outro e tá tudo certo. Sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bacana. Porque, afinal, o que nós somos? Se for pensar bem, são vários empresários que têm que estar se ajudando mesmo, porque unidos são muito mais fortes. E ali acaba se trocando teses de vendas, teses de prospecção, como é que é mais fácil chegar num cliente assim, num cliente num B2C, B2B. Então, você vai ali fazendo sempre um desenvolvimento de técnicas diferenciadas para que você chegue ao resultado. O resultado final, todo mundo pensa, é venda. Não, o resultado final não é venda. O resultado final é entregar para o cliente aquilo que você combina, que é a venda consultiva mesmo. Eu acho que o grande segredo da Demicon é esse respeito que ela tem com o cliente final. É entender o projeto do cliente e executar o que de fato o cliente precisa obter como resultado. Eu acho que esse é o grande segredo. E por isso que os treinamentos têm tudo a ver, porque quem não tem know-how não consegue entregar. Não. Então, essa parte da cultura das lojas de oferecer treinamento aos outros empresários que são parceiros é sempre muito importante. Porque ali não tem chefe, ninguém é chefe de ninguém. O cara vai porque ele quer e ele vai porque ele tem sede de aprendizado. E é claro que quando um entra em contato com o outro e fala, puxa, me ajuda nisso, essa parceria é muito bacana e muito bem vista. A gente chama isso até de corrente do bem dentro da empresa, né? Que é aquele que um quer ajudar o outro, aquele negócio de, puxa, vamos tentar prosperar de forma coletiva, sem aquela ganância assoberbada que, não, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter o que é do outro. Bem pelo contrário. É sempre aquela regra de vamos nos ajudar, e isso funciona muito bem. Bom, vamos falar um pouco de transformação de vida. Aí, vocês estavam lá, voltando à história, né? Resolveram, puxa, então vamos encarar esse desafio, vamos empreender junto com a Demicon, e aí resolveram empreender. Ficaram aqui no Nordeste, não voltaram mais, né? Para uma série de negócios. Ontem eu perguntei para você voltaria? Ela falou, jamais voltaria, não voltaria, mas foi muito rápida a resposta dela. Não precisou pensar nem nada, um pouquinho, né? já Foi quase que assustou. Menos de um segundo ela já respondeu, né? E aí a gente percebe que vocês estão apaixonados pela região e pelo trabalho que vocês estão fazendo, que de fato é muito bonito. Mas uma das perguntas, transformação de vida. E vamos falar de empresa mesmo, de faturamento de empresa. Uma das coisas que eu percebo em todos os empresários que têm parceria com a Demicon é que a nota fiscal, ela vai rampando, né? Ela vai subindo. E ela sobe, às vezes, num valor que a gente olha e fala assim, uau, eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar neste valor, que é extremamente alto, que a gente não vai precisar falar de valores aqui. Mas você percebe isso, o aumento quase que mês a mês da nota fiscal da empresa de vocês? Eu acho que não foi quase, não. Desde quando a gente entrou, acho que nunca ficou abaixo. Nunca diminuiu. Nunca diminuiu. Olha só. Nunca diminuiu. 100% do tempo. Sempre aumentou. Sempre. Às vezes a gente até leva um susto, que a gente achava que ia vir um tanto, vem mais. Fala, nossa! A gente faz um planejamento e de repente, nossa, vem mais. A gente fala isso pro time até, né? Fala, olha, você tem que projetar que o seu salário tem que aumentar todo mês. É aí que você tá fazendo um trabalho. A gente fala assim, não, em junho nós vamos estar ganhando tanto. Aí deu mais, já tá. Chegou junho. Já chegou junho. E é engraçado assim, é engraçado. Chega a ser assustador. Porque assim, no nosso caso, a gente vem de uma família de acadêmicos, né? Meu pai era professor da universidade, o pai da Mara também. A minha mãe é professora do estado, a mãe da Mara também. Então, a gente não tinha empresários na família. Não tem ninguém, assim, pra gente falar assim, ter uma noção do que poderia ganhar um empresário. Então, o nosso padrão, o nosso parâmetro era o quanto um professor universitário ganha. Então, quando a gente vê as coisas acelerando e rampando como aconteceu, a gente nunca imaginou ganhar o quanto a gente ganha e o quanto que isso projeta para o futuro. Porque é muito maluco, porque a gente não vai parar. Não tem como. Às vezes o pessoal fala assim, né? Nossa, você não cansa. Mas não cansa. Porque é um trabalho gostoso de fazer. Não pelo dinheiro que a gente ganha, mas por tudo que agrega, né? Porque o dinheiro ele é muito importante quando você não tem. Quando você não tem nada, ou tem muito pouco, ele parece que é a salvação de tudo. Mas depois você vê que tem as outras coisas. Então, o prosperar não só pra gente, né? A gente, obviamente que... Lógico. Financeiramente, a nossa vida mudou, as condições que a gente vive hoje... Totalmente diferente, como a gente nunca imaginou. Mas... agora já não é mais sobre nós. A Mara fala uma frase que é muito boa. Eu acho que é engraçado. A gente entra no negócio pensando realmente numa estrutura financeira, como que eu vou ganhar dinheiro. E, de repente, você vê que não é mais isso, que vira propósito.
E aí, na hora que dá essa mudança, você não tem mais nem o direito de pensar em parar. Porque aí você tá já indo para ramificando mesmo e transbordando em pessoas que você nunca imaginou, em quantidade de pessoas que você nunca imaginou e vendo as pessoas se transformarem perto de você. E aí é muito engraçado, mas a felicidade deles é tão grande quanto se tivesse acontecido com a gente. E é real, e não é uma coisa, vou falar que bacana, não. Porque é uma conquista deles e a gente soube também cada passo que a gente teve. Então, quando a gente começa a ver na nossa equipe que já está começando a fazer isso, dá uma alegria que vira propósito. E aí, essa mudança de ser só um empresário que ganha dinheiro para ver um propósito, isso não tem preço nenhum. Dá uma força que não existe. Não existe. Então, assim, pessoas voltando a sonhar. Pessoas que nunca sonharam em... Falar assim, cara, eu nunca ninguém na minha família teve um carro. E a pessoa chegar e mandar um vídeo pra gente chorando e falar assim, olha, comprei meu carro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você sabe que o dinheiro, ele é uma consequência de um bom trabalho, né? Ele acaba acontecendo. Hoje, na velocidade de cruzeiro que vocês estão, vocês vão perceber que quanto mais pessoas, quanto mais empresários vocês estiverem trazendo para o negócio, é automático isso. O resultado da loja aumenta mais. Esses empresários futuramente acabam montando a loja deles também e vai ali abençoando a vida de muita gente ao mesmo tempo. E o dinheiro acaba sendo uma consequência. Mas eu gosto muito de falar de transformação de vida, porque eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estão na Admicom e falam isso a todo tempo. Né? Puxa, olha, mudou a minha vida, mudou a minha também. Eu vejo que mudou a de vocês, né? Mas tem sempre alguns exemplos que marcam muito, né? Eu tenho certeza que eu falei agora, já veio algum exemplo na cabeça de vocês. Eu queria que vocês contassem um desses exemplos. Depois eu conto o meu também, mas eu tenho eu quero saber muito de vocês, não precisa falar nomes, mas de uma vida transformada. Como a pessoa chegou, como ela está hoje, ou seja, como ela era, como ele está e aonde ela pode chegar dentro do plano de crescimento que acaba todos os empresários se juntando e promovendo juntos, né? Que alguns chamam, plano de carreira. Eu gosto de falar que é o plano de crescimento porque ele está crescendo com aquilo. A empresa dele, ela está melhorando o contrato que ela tem com você e com a Admicom também. Lembra de algum caso? Tem dois que eu gostaria de falar, assim, rapidinho, mas vou fazer 2 em 1, vai. Teve uma que foi uma pessoa que chegava chorando, mas chorando mesmo, né? Conversando com o Dani, falando assim... meus filhos não têm onde dormir, porque não tem cama em casa. E aí o Dani chega comigo, conversa, fala assim, a gente vamos levar as 2 camas, vou trocar as camas, vamos dar 2 camas lá. Eu falei assim, não, você não entendeu, não tem lugar para colocar as camas dentro da casa. Que não cabia, porque eles dormiam tudo no mesmo quarto. Isso daí... Foi um dia que foi emocionante para todos os momentos, assim. E a gente conversou com essa pessoa, inclusive, no ano passado. E toda vez que a gente fala isso, a gente se emociona, porque bateu muito na gente, né? De como está hoje, totalmente diferente, projetando outras situações, já alugando coisas até fora daqui. Então, é gratificante. É gratificante isso demais. É uma coisa que realmente fala, não, tudo valeu a pena. E tem outro que era o excomungado da família, que esse não vai dar certo, esse credo, não, isso pra você não dá certo. Nada pra você dar certo. Você vai ser sempre assim. Mais uma coisa que você tá inventando. Sabe? E ele começou com a gente e agora ele trouxe o irmão, trouxe a mãe e daqui a pouco vem o pai. Então você fala, que mudança, né? Mudou tudo, né? Mudança, tudo. Esse reconhecimento para ele do que ele faz hoje e essa valorização, né, que entra nas valorizações das pessoas, é também uma coisa que a gente olha e fala assim, aí você vê que até o semblante, até o jeito de andar dele mudou. Muda tudo. O jeito de andar, o relacionamento com a família muda, porque... tudo, né? A autoestima, a postura, tudo muda. Então, você vê o brilho aí já conquistando coisas, já projetando outras coisas, sabe? É fantástico. É surreal. E a gente quer isso mesmo neles. Toda vez que tem a possibilidade de... E agora? Como que nós vamos? O que vai fazer? O próximo passo? A gente também vai chamando eles para ter esse crescimento, né? Porque não pode parar na gente. Porque senão era muito fácil. E se a gente não seguir essa mesma linha
de ir mudando a vida dessas pessoas e dar oportunidade para que elas continuem crescendo. Porque senão a gente vai ser muito hipócrita, né? A gente fica muito assim, não, eu tive a oportunidade, eu cresci, mas é só meu. Óbvio que não é de graça, não é dado, porque a pessoa ela tem que entender que tem que ir conquistando isso, né? Porque é um negócio. Ela tem que ter essa oportunidade através... Porém, se ela puder ter alguém lado a lado, falando assim, olha, eu já pisei nesse caminho, segue por esse caminho aqui que você vai trilhar mais fácil. Bem mais sabe? fácil. Muito. O chão já tá pisado, né? Quem é do agro sabe, o gado pisa no trilho. O chão já tá pisado, não precisa abrir. Isso é satisfatório demais da conta. Isso é muito, muito bom. Senão a gente vai ser só mais um empresário lá fora que quer só ele ganhar e não transbordar. E você sabe, Dani, que na Demicon isso nem tem como acontecer, né? Porque o que ocorre? Para você ter um contrato com a Demicon, onde você é um licenciado, um dono de loja, você já tem que ter dado oportunidade para muitas outras empresas, porque você tem que ter empresas ali que vão participar dessa loja com você, né? Uma loja de uma empresa só não tem sentido. Então é uma loja com várias empresas, né? E às vezes tem lojas que tem ali 200 parceiros, 200 empresários juntos ali no negócio. Então é obrigado a repassar essa bênção e transbordar na vida dos outros mesmo. E eu acredito que é bem o que você falou, só que também não tem almoço grátis. Claro. Não adianta você pensar, puxa, então que legal, então agora eu vou começar a ser um representante, um autorizado, que na realidade é um autorizado, né? Um empresário da Demicon, e eu vou começar a ganhar muito dinheiro, porque eu vi ali o Dani e a Mara falando que foi fácil. Não, eles não estão falando que é fácil, não. O que eles estão dizendo é que você vai ter a oportunidade, se for empreender com a gente, de ter uma mudança real de vida, mas é muito batalhado. Você vai ter que estudar muito como empresário, você vai ter que a todo tempo fazer uma autoanálise. Puxa, a empresa é sua. Ou seja, né, você vai pensar, a empresa é minha, mas eu me contrataria para ser o CEO dessa empresa, que é o que você vai ser. Você é o dono da empresa, é o dono do seu tempo, é o dono do que essa empresa ou você como empresário absorve de conhecimento para poder aplicar isso na prática. E é claro que isso demanda de muito empenho e muito esforço, né? Quantas horas trabalhadas muito além do que o mercado normalmente exige, né? E quantos finais de semana sacrificados, às vezes, com os filhos, para poder estudar mais, para ir em congresso, para aprender sobre negócio. Enfim, é um empresário mesmo e tem várias soft skills envolvidas nisso que exige muito desenvolvimento constante. Então, a gente abre mão de muita qualidade de tempo com família até para poder exercer esse nosso trabalho como empresário que quer crescer a todo tempo. Eu vou contar uma rapidinho para vocês que impactou muito. E olha, por incrível que pareça, eu não contei isso no Concast ainda, né? Então eu vou contar agora de forma muito rápida. Eu tenho um amigo de infância que é praticamente como um irmão para mim. Então, aquela criança que com 6 anos você se conhece e passam todos os dias quase da infância juntos, vizinho de muro. E a minha família era muito simples, então imagine aqueles conjuntos residenciais de Coab, né? Que você pulava um muro, que era baixinho, e você estava na casa do outro. Então imagine um muro que nunca dava para pintar, porque tinha lá um pulando todo dia para casa do outro. Tinha uma marca de pé no muro, né? Isso, era muito normal, né? E claro, tem pessoas que você acaba tendo afinidade como se fosse um irmão de sangue, até pelo contato e pelo convívio, né? E essa coisa toda. Chegou um momento que ele tomou um rumo na carreira e eu fui trabalhar com consórcio. E eu escolhi, né? Graças a Deus escolhi. Fez uma belíssima escolha que foi como o Dr. Raul fala, né? O Dr. Raul é um dos maiores executivos de consórcio do país. Ele é conselheiro da nossa empresa hoje, sabe tudo de consórcio. E a Tati, que é a nossa CEO, muito bem educada por ele, faz o que ela tem que fazer para transformar a empresa nesse trator que ela é, né? Que atropela a concorrência de tudo que é jeito. E aí com esse meu amigo, com o passar do tempo, eu escolhi uma carreira, ele outra. E eu montei no cavalo encilhado, que é assim que o Dr. Raul fala, né? Do consórcio e graças a Deus tive sucesso. E ele optou na época por outra carreira. E ele fazia instalação de som
de veículo. Só que bem numa época, Dani, que as fábricas de veículo mudaram e falaram assim, olha, o carro já vai vir com som. E se você tirar, inclusive, o som e colocar um outro aqui, você perde a garantia. Ninguém mais ia. Ninguém mais. Ele começou a morrer o mercado, né? E um dia eu cheguei na casa dele para um churrasco, ele estava um pouco triste e ele comentou comigo, tô com dificuldades financeiras, meu negócio não vai bem mais. Eu falei, poxa, por que você não vem trabalhar na época, era Demilar ainda. Por que você não vem trabalhar na Demilar? Cara, você é um empresário já, você já sabe a rotina do empresário, só que você não vai ter que ter estoque, não vai ter que ter mercadoria estocada, dinheiro empatado que talvez você não consegue vender. Você vai trabalhar com um serviço que tem um público endereçável muito grande, porque imagine só, de cada 10 desejos e projetos que as pessoas têm, 9 a gente consegue planejar através da Demicon, é quase tudo. Então por que você não vem? E ele ficou na dúvida, né? Ele falou, não sei, mas não dá para eu sair agora, porque eu preciso de 12 mil reais, na época acho que era quase 12 mil dólares, para eu poder pagar as coisas da empresa, quitar os funcionários que tem lá e entregar o imóvel que era alocado, essa coisa toda. E eu falei, olha, mas eu quero você como empresário parceiro nosso. Vamos fazer uma reunião amanhã lá na empresa que eu quero te explicar um pouco mais. E ele foi. E ele falou a mesma coisa. Olha, eu gostaria muito, mas eu tenho esse negócio que está me impedindo aqui. Como ele era meu amigo há muitos anos, uma pessoa de total confiança, na época a gente usava cheque ainda, pra você ter uma ideia. Eu tirei o cheque da minha mochila e fiz o cheque. 12 mil reais. E dei esse cheque na mão dele. E falei, paga suas contas, mas agora você está me devendo. Então, sabe como é que você vai pagar? Indicando clientes aqui para a gente poder trabalhar juntos e alcançar esse valor que eu quero receber pelo menos R$1.000 por mês disso. Sério? Falei, tá aí, ó, tá, o cheque tá aí na sua mão. Amanhã você liquida tudo, ó, 2 dias você tem para organizar suas contas e quitar essas contas e ficar full time na nossa operação aqui. E foi o que ele fez. Marcamos já uma lista de clientes que tinham potencial. Ele tem um network muito bom até hoje. E aí, primeiro dia que nós saímos, todas as visitas que nós fizemos, a gente conseguiu contrair vendas. No dia. E aí, eu calculei no final, escuta só. Comissionamento que a sua empresa tem por fazer isso dá X valor. Ou seja, você quase me pagou já. Falta muito pouco. Preciso que você marque mais um dia. E nessa época eu já estava desenvolvendo a equipe em Santa Catarina, então eu voltava para Curitiba para atender com ele. E aí, claro, ele comprou a ideia, a coisa foi, né? E ele pagou todas as contas dele, não só da empresa, prosperou muito. Hoje ele tem algumas lojas em Curitiba, que legal. Trabalha com muito afinco, é um cara muito bem organizado, é um cara que hoje a família inteira olha e fala, uau, meu pai é um homem de sucesso, as meninas falam que são adultas já, né? Então isso é uma transformação de vida, que você vê uma pessoa que você ama muito, que é quase um irmão de sangue, com uma dificuldade financeira, e o homem tem muito disso, né, Dani, que ele fica ferido quando não produz riqueza. Porque é uma questão bíblica de prover o lar, então quando você vê que não está encaixando bem isso, eu não sei como é para a mulher, porque eu não sou mulher, mas eu sei como é para o homem. É difícil, ele fica se questionando, puxa, tá faltando trabalho? Não, mas eu trabalho bastante, tá faltando competência, e às vezes ele passa a não acreditar mais em si mesmo. E quando isso muda o jogo, e eu vejo muita gente mudar o jogo na Demicon, isso reacende, ele fala, não, peraí, eu sou assim, eu sou o cara que tem que comandar minha vida, eu sou poderoso para isso, eu vou fazer tudo mudar. E ele toma aquela verdade, que de fato é verdade, e começa a produzir como deve sempre ser. Hoje, super feliz. Pra você ter uma ideia, há uns anos atrás eu estava falando sobre isso. E aí eu falei, poxa, vou gravar um vídeo com ele sobre isso, né? Eu nem sabia onde ele estava, porque hoje com tanto trabalho, tanto meu quanto dele, ele não sabia onde ele estava. Liguei para ele e falei, escuta, você consegue fazer um vídeo de onde você está, contando a sua história rapidamente? Ele falou, cara, eu comprei uma casa aqui em Orlando para locação e eu tô com a família aqui em Orlando, vai ter um barulho absurdo. Eu falei, faz daí mesmo. E aí ele contou essa história, eu tenho esse vídeo até hoje. Então, olha que muito transformação. Bom. E tem gente que olha assim e fala assim, não, peraí, então o pessoal que entrou na Demicon era igual o André, que tinha dificuldade financeira, igual esse amigo. Não, pessoal, tem muita gente que veio para a Demicon, mas saiu de bancos, diretor de banco, diretor de empresa multinacional. Tem muita gente que veio empreender com a gente, também teve sucesso, né? Então, é uma oportunidade muito democrática. É para todo mundo. Bom... Já sabemos aonde nós estamos aqui, né? Vocês com a 3ª loja agora já aprovada. Um trabalho fantástico, novamente eu falo.
Mas eu percebo muito em vocês como casal que vocês não querem parar com 3. Ah, não, né? Não. Dá, né? Ah, não. Vocês Não querem dá. expansão, querem 4, 5. E eu vejo que o trabalho, como está sendo feito muito coeso, você vai ter a possibilidade de escalar muito isso. Uhum. Então, eu percebi na minha visita agora que você tem algumas pessoas que já estão assumindo o papel ali de mentor de outros empresários que entram, né? Porque ele acaba aconselhando os demais. É. E aí eu percebo que vai escalar, né? Porque Vai ter que ser, né? eles já vão querer ser sócio de vocês numa operação. E eu quero deixar bem claro que existe a possibilidade de você empreender com a Debicon, ser sócio de uma loja, ser dono de uma loja. Então não tem limites. E às vezes você fala de uma, mas aqui já tem 3. E vocês estão indo provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos para a 4ª, Sim. para a 5ª. E isso não tem limite, né? Aonde vocês querem chegar com tudo isso? Até onde? Ó, Até onde... a gente vai chegar até onde der para chegar. A gente não pensa em parar, né? Então, assim, em quantas lojas a gente tiver a oportunidade de desenvolver pessoas e que essas pessoas possam crescer e prosperar junto. O Brasil ele é gigante, então a oportunidade tem para fazer isso. Então, a gente não vai parar só nas lojas, nós vamos continuar. Tendo a oportunidade de a gente continuar crescendo naquilo que me chamou a atenção, né? Do plano de carreira, nós vamos continuar crescendo. Se vier para ter mais lojas, expandir para outros estados, nós vamos fazer isso aí também, porque existe oportunidade, existem pessoas boas sendo preparadas para isso. Eu acho que a grande sacada nossa é de que o time já entendeu que para eles crescerem, eles vão ter que se desenvolver, né? E se eles se desenvolverem, eles vão crescer com a gente. A gente vai abrir caminho para isso, porque senão a gente não consegue também escalar. Se a gente não tiver pessoas, se não encontrar pessoas boas, melhores, parece clichê, mas é verdade, né? Pessoas que sejam boas de trabalho mesmo, que compram a briga. Essas pessoas vão tocar, que vão fazer isso reverberar para outros empresários, para trazer outros empreendedores para o negócio. Então, até onde o seu Raul e a Tati falam assim, agora chega. Então, pronto, na hora que eles falam assim, chega... Eu acho que eles não vão falar isso nunca. Agora tá bom. A gente até brinca, lá em Campina Grande, a gente tá falando de pessoas trabalhando com a gente, né? A gente tem ex-superintendente de banco trabalhando hoje e que assim, ele até conta essa brincadeira, né? Quando a gente foi conversar com ele para explanar, ele nem foi conversar comigo pessoalmente. Ele que, não, eu tô aqui em casa, vou fazer online mesmo. E na conversa online, pra você ter uma ideia, ele tava com a camiseta regata. Simplão em casa. A conversa foi... Ele entendeu ali o tamanho da empresa e falou assim, não, me dá 5 minutos que eu tô chegando aí pra gente conversar pessoalmente. A entrevista mais longa Mais da história. longa, foi umas 3 horas de entrevista, porque daí ele queria me derrubar, porque imagina, um superintendente de banco. Conteúdo ele tinha. Conteúdo né? ele Falava. tinha. Conhecimento do mercado Conhecimento financeiro. do mercado financeiro. Conhecia o produto consórcio, né? Que é um produto que existe desde a década de 60. E ele tentou me derrubar de todo jeito. Foi muito né? bom isso. Foi muito bacana. Eu Esse devia dia ter foi gravado fantástico. isso. Tinha que ser Muito gravado, bom. cara. E assim, e hoje tá trabalhando com a gente. E hoje ele é apaixonado pelo Apaixonado produto. pelo produto. E a gente brinca lá. Apaixonado pela Eu falo assim, ele fala assim, Dani, vamos continuar trabalhando pra gente fazer a empresa do seu Raul e da Tati continuar ganhando mais dinheiro. Nosso papel aqui é isso, né? Quer dizer, enquanto a gente tiver a oportunidade de continuar fazendo um bom trabalho, nós vamos fazer. E olha uma coisa que ele me disse ontem, inclusive, né? Que nós estamos falando da mesma pessoa aqui. Ele disse ontem, eu odiava o produto. Quando eu estava no banco, eu odiava o produto. E ele disse isso demonstrando que hoje a cabeça dele mudou totalmente. Hoje ele é apaixonado pelo produto. Então, aonde que é importante a gente chegar nesse ponto, né? Tem muita gente que acha que conhece o produto consórcio. Como ele. Imagine, superintendente de banco. Ele acha que conhecia consórcio. E por que agora ele mudou de ideia? Porque aqui na Debicon tem algo a mais que talvez você ainda não conheça. Então, existem soluções que nós temos aqui na Debicon que o pessoal de mercado nem sabe que existe. Não vou falar quais são aqui, porque eu quero que você entre em contato com um dos empresários que são os lojistas aqui da Debicon e entenda, de fato, quais são os diferenciais da empresa. Eu sei, obviamente, todas elas,
mas acho que não tem que entregar aqui, não tem que ser na reunião. lógico. Tem que ser... Vem conversar com a Tem gente, que ser vem tomar no um um a um. café com a gente. Vamos tomar um café. Porque olha só, vocês falando dessa conversa que vocês tiveram com ele lá atrás, ele tava super informal em casa, eu acho que nem dando bola pra conversa, falando, vou por educação conversar aqui 15 minutos e já dispenso. O pessoal, ele não deu bola pra oportunidade. A hora que ele viu o que o produto conseguiria entregar, ele falou, puxa, eu nunca tinha visto o consórcio por esse ângulo. Chamou a atenção e ele falou, é melhor eu falar pessoalmente e demonstrar, inclusive, mais respeito, porque pode valer ouro essa proposta. Exato. E aí inverteu tudo. E olha que incrível, hoje de manhã, ele mandou, cedinho hoje, né? Antes de sair de casa, ele mandou uma mensagem pra mim, de áudio, emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Ó, chega a arrepiar inteirinho. Porque, poxa vida, ele tem uma vida... Ele chegou no auge da carreira bancária dele, né? E nesse áudio ele estava totalmente emocionado, falando assim, olha, eu não tenho como ser tão grato com o que essa empresa, nesse tempo que eu tô trabalhando aqui, já transformou a minha vida. Que maravilha. Porque ele recebeu a nota dele, e aí ele já viu o número que tava, ele falou assim... Eu nunca imaginei isso, né? Tanto que e tá assim, ganhando, né? tirando aquilo, o que ele transformou a vida dele na casa dele. Então assim, é surreal ele poder participar da vida da família dele de novo. Só que eu acho importante também a forma como ele começou. A partir do momento que ele faz essa entrevista de 3 horas, que foi mais uma sabatina do que qualquer outra coisa. No outro dia ele estava lá, às 8 horas da manhã, fazendo o treinamento, tirando todas as dúvidas, com uma humildade ímpar. Que ele poderia vir com uma arrogância total de eu sei de tudo, isso aqui, eu fiz isso, minha vida. Sim, não, ele não faltou, e ele nunca faltou de um treinamento nosso. Nunca. É, a fome, né? É fome. É fome. E essa fome eu acho que é vital. E disciplina, né? A disciplina que ele tem é algo que... Porque eu falo isso bastante pro nosso grupo. A disciplina, ele supera talento. Então, vamos fazer o negócio, sabe? Com aquela vontade, todo dia... Né? Não é só escravo da minha emoção, é todo dia. Eu tô bem, eu vou, eu tô ruim, eu vou. Qualquer coisa. Eu sempre vou fazer. Isso, exatamente. É isso. E essa é uma cultura, é uma rotina, né, que você acaba estabelecendo. Bom, o que você daria de recado para quem tá entrando na Admicom hoje? Entrou no Concast ali, a pessoa, puxa, é o primeiro vídeo que eu vou ver e é o do Dani e da Mari, quero saber qual é o conselho que eles têm para me dar. Eu tô entrando hoje. Acabou de sair a minha matrícula, fiz o contrato ali com a loja, com a Admicom, tô com o meu número agora da matrícula, o que eu faço? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Eu vou dar um. Né? O meu conselho é, esteja presente o máximo possível, próximo de quem está realizando, sabe? Você vai ouvir muitas opiniões de todo lugar. De fora do negócio e lá dentro da loja. Mas esteja colado com quem está realizando e já realizou. Porque essa pessoa sabe como fazer. Então, entra com a posição de o coração de aprendiz, vou aprender a fazer, entenda qual que é o processo e vai lá e execute. E tenta tirar os ruídos, porque o mundo lá fora tem muito ruído. Tem muita gente que, principalmente hoje em dia, tem muita gente que é doutor em tudo, né? Que sabe falar sobre tudo, opina sobre tudo, mas quem que realizou? Quem que executou? Se alguma pessoa executou, tem um processo. Segue o processo. Não é se, é igual a Mara falou, é até dar certo. Né? Se fizer isso e não parar, é impossível não ter resultado. É impossível. Porque depois todo o resto vai acontecer. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não precisa reinventar a roda, ela já está pronta. Então, assim, não discuta, pega o processo, aprenda a fazer aquilo e execute todos os dias com disciplina. Libera o ruído que a coisa vai dar certo. Perfeito. Eu falaria para a pessoa realmente mostrar o que ela quer, onde que ela quer chegar, mas assim, bem definido. Eu vou fazer isso, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu quero estar nessa posição, ganhando tanto, com tanto número de pessoas comigo, realizando o sonho de tantas pessoas, para saber onde que ela quer chegar, o alvo. E aí, a partir disso, a gente traça as estratégias e ela vai. Até porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, você tem que saber exatamente onde você quer chegar, para que vocês, como mentores, consigam até ajudar essa pessoa. Olha, esse é o caminho que você tem que fazer, essa é a rotina que você deve estabelecer.
Claro, não é obrigatório, ele é dono da sua empresa, ele faz se ele quiser, do jeito que ele quiser, mas você tá para aconselhar. Sim. Bom, tá acabando o nosso tempo, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Olha, amanhã tem um evento de reconhecimento aqui, fantástico, inclusive, mais essa iniciativa, e tem todos os meses, né, Dani? Todos os meses. Todos, né? Todos os isso. meses. Todo primeiro sábado do mês a gente faz o reconhecimento do mês que passou. Então, vale a pena. E isso é muito importante. Eu sempre gosto de falar que uma pessoa, quando entra numa empresa, ela primeiro quer saber qual a possibilidade de ganho. Então, você já sabe que você vai entrar com uma empresa sendo parceira de uma gigante, e aí você quer saber quanto que eu posso ganhar, até onde pode chegar essa nota fiscal, esse faturamento da nossa empresa. E vocês viram aqui o Dani e a Mara falarem que nunca baixou, que só aumentou até hoje. Então, imagina você estar num negócio que aumenta a sua renda todos os meses. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aonde você pode chegar? Você pode chegar a ser dono de uma loja, ser até uma empresa que presta serviço na parte de treinamento da Demicon, que é mais ou menos a minha função, é o que eu faço hoje. Ou seja, pode até um dia, talvez, se tornar um sócio da Demicon. Por que não? Tudo isso é possível e o céu nessa empresa é o limite. Outra questão é pilar de ensino. Ok, mas tudo bem, eu vou empreender com vocês, mas eu vou ter o know-how para isso? Eu vou ter gente me apoiando? Eu vou ter apoio técnico para saber o que eu tenho que fazer? Aliás, eu estou perdido, não sei nem como devo organizar meu dia. Será que o meu mentor pode me ajudar nisso? Todo esse apoio você vai ter. Então, a partir do momento que você sabe que dá para fazer bastante dinheiro, que dá para você aumentando e melhorando seu padrão de vida todo o tempo, através de um plano de carreira, ou um plano de crescimento, que dá também para você ter pilares de ensino aonde vão te ensinar o caminho rumo ao topo, e além disso o reconhecimento, dizer assim, a sua empresa ela foi a que mais teve resultado, parabéns, me dá um abraço aqui, tá aqui o seu troféu de campeão, porque você merece na frente de todo mundo, tudo isso é válido. E vocês estão fazendo muito bem esse trabalho, representando muito bem a nossa querida Demicon. Bom, considerações finais. Qual é o último recado que vocês têm para dizer para quem está nos assistindo? Lembrando que muitas pessoas já são prestadores aqui de serviços, já têm empresas que representam a Demicon. Qual que é o último recado que vocês querem dar? O último recado. Se a pessoa já está, que bom que nós estamos no lugar certo. Boa! E quem ainda não está, vem que dá tempo. Boa. Vem correndo. Vem que dá tempo. E para quem é daqui, já fica o recado. A gente tá aberto para receber esse pessoal que tem essa gana de empreender, né? Que tem essa vontade. Um dos sonhos da pessoa é a pessoa que quer ter uma casa, quer ter um veículo e muitas vezes ela quer ter um negócio. Às vezes ela não sabe o que fazer. A gente tem um caminho. É um negócio para ele, vai empreender, vai ter a sua empresa, vai ser parceira da maior do Brasil. Então, esse respaldo de ser parceira, de ser uma empresa que vai prestar serviço para uma empresa que é a maior do Brasil, não é uma mais ou menos, né? Não é uma no meio do caminho, não, é a maior. Então, assim, a gente está aberto para ajudar, para mentorar, para mostrar o caminho, para ensinar como é que faz o processo. É só chamar a gente que a gente vai poder fazer isso daí. Maravilha! Então, olha só, o cavalo encilhado está passando na sua frente. É só você vir para a Demicon, mudar a sua vida, vem empreender com a gente e faça o melhor negócio da sua vida. Beijo no coração e até a próxima!